Estamos de volta com o Fórum Band News Potencial de Negócios do BRICS. Eu quero agradecer a presença da secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, do presidente da Frente Parlamentar do BRICS e da China, deputado Fausto Pinato, do presidente da Apex Brasil, contra-almirante Sérgio Ricardo Segovia, e do presidente do Desenvolve São Paulo, Nelson de Souza. Antes de ouvir o primeiro depoimento aqui para o Fórum Band News BRICS, quero reforçar que estamos tomando todos os cuidados para respeito aos protocolos de segurança e de saúde aqui dentro dos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Para entrar no assunto, vamos ouvir agora o depoimento de Marcos Truirro, primeiro brasileiro eleito para presidir o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS pelos próximos 5 anos. Vamos acompanhar. Inicialmente, eu queria cumprimentar a Band News pela iniciativa de organizar esse debate tão importante sobre os BRICS, o grupamento que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, num momento particularmente desafiador da economia internacional, não apenas porque nós estamos em meio a uma pandemia com efeitos bastante impactantes na performance econômica global, mas também porque existe uma espécie de metamorfose, uma evolução da globalização que, sem dúvida alguma, traz muitos desafios, mas também oportunidades para países emergentes, como é o caso do Brasil. Bem, os BRICS surgiram originalmente num contexto de projeção de como seria a economia mundial no ano de 2030, 2040, 2050. E essa primeira avaliação tinha que ver com uma espécie de mudança das camadas tectônicas da economia global em favor das economias emergentes, né? E, num certo sentido, essa primeira noção de BRICS, ou seja, países que ocupam uma fatia cada vez maior do PIB mundial, de fato se confirmou. Neste ano de 2020, por exemplo, os 7 maiores países emergentes, China, Índia, Brasil, Rússia, Indonésia, México e Turquia, terão um produto interno bruto combinado, medido pela paridade do poder de compra, de 53 trilhões de dólares. Ao passo que o tradicional G7, aquele grupo que reúne as economias tradicionais mais avançadas, tem um produto interno bruto medido pelo poder de paridade de compra combinado de 40 trilhões de dólares. Marcos Truirro gravou o depoimento direto de Xangai, onde fica a sede do Banco do BRICS. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, também falou para o Fórum Band News sobre a importância do BRICS. Gostaria de cumprimentar a todos e agradecer ao Grupo Bandeirantes pela oportunidade de poder falar sobre os BRICS. Vamos começar com a importância dos BRICS e o potencial de negócios. Quando pensamos nas iniciativas que contam com a participação do Banco Central na esfera internacional, destaca-se a decisão de reunir os BRICS. O início da colaboração se deu em 2006, com Brasil, Rússia, Índia e China. E a partir de 2011, juntou-se a África do Sul. O BRICS hoje é um bloco muito representativo na economia mundial. Estamos falando de uma população de 3,2 bilhões de habitantes, 41,4% da população mundial, responsável por 1/3 do PIB global, medido em paridade de poder de compra. Em termos de investimento direto nos BRICS, estamos com a cifra de 321 bilhões em 2019. Isso é 24% do fluxo mundial. Dentre os BRICS, o Brasil recebeu 24% desse fluxo. Além disso, os BRICS foram responsáveis por 10% de todo o fluxo de comércios de bens e serviços globais em 2018. É importante enfatizar que os BRICS defendem mercados abertos, ambiente de negócios e comércio justo, imparcial e não discriminatório. Reformas estruturais de concorrência efetiva e justa, promovendo investimento, a inovação e o financiamento para a infraestrutura e o desenvolvimento. Os BRICS também têm reforçado o posicionamento favorável à contínua implementação de reforma das estruturas de governança financeira internacional.
Nesse caso, o objetivo é aumentar o potencial de crescimento e o peso relativo dos países emergentes na economia mundial. Muito obrigado ao presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. A gente começa a primeira rodada de participação dos nossos convidados. Por favor, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen. Qual é a visão do governo do Estado de São Paulo e aqui de São Paulo para o potencial do BRICS? Muito obrigada, Marcelo D'Angelo. Agradeço também a Band News pelo convite. É uma honra estar aqui representando o governo do Estado de São Paulo, junto também com o nosso presidente da Desenvolve São Paulo, Nelson de Souza, que além de ser o presidente do Banco de Desenvolvimento de São Paulo, também foi um dos idealizadores desse trabalho que está sendo feito aqui do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Já foi dito aqui de algumas formas diferentes qual que é o potencial dos países integrantes dos BRICS. Nós somos 42% da população, 23% do PIB global, 30% do território. E o banco também, o novo banco, já está se comprovando como sendo um banco com muito potencial. Nós temos hoje de capital subscrito no novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, 50 bilhões de dólares, sendo que 10 bilhões de dólares para cada um dos países que fazem parte desse acordo. E um ponto muito importante que nós temos que refletir é que o banco tem uma classificação de risco AA+, o que nos dá um acesso a capital de uma forma diferenciada. Então, é muito importante para o Brasil, o contexto da globalização que está sendo discutido, para cada país a gente tem um valor diferente. No caso do Brasil, o valor é realmente muito importante. Nós sabemos que, pelo ponto de vista dos investidores, e eu venho do setor privado, assim como o governador João Dória e muitos dos nossos secretários no estado de São Paulo, então nós sabemos que, pelo ponto de vista do investidor, um ponto fundamental para a atração de investimentos é a consistência. É a consistência, a estabilidade, é a força das instituições. E, nesse contexto, para o estado de São Paulo, os BRICS têm ainda um valor maior. O maior porque São Paulo é a máquina motriz de desenvolvimento econômico do nosso país, é um estado, nação que faz negócio diretamente com todos os países dos BRICS e também tem ali um celeiro de estabilidade pelo ponto de vista do investidor internacional. Porque além de termos aqui um discurso muito importante, nós tivemos aqui nosso vice-presidente Hamilton Mourão falando da importância da sustentabilidade, da importância das reformas tributárias e administrativas, e nós precisamos fazer também com que esse discurso seja prática. E nesse caso, o Estado de São Paulo tem trazido essa consistência que é muito importante para os investidores. Eu queria destacar alguns pontos dessa consistência. Com relação à sustentabilidade, 4,9% da cobertura vegetal foi aumentada no nosso estado em 10 anos. Nós temos 23% da vegetação nativa no estado e isso equivale a mais de 5 milhões de hectares. Então, a gente tem aqui dentro do nosso estado um legado e uma prática de sustentabilidade com uma agricultura extremamente produtiva e também sustentável. Além disso, as reformas estão acontecendo e isso é muito importante. Nós sabemos o desafio que é ter uma reforma administrativa, uma reforma tributária, e não é à toa que elas estão sendo discutidas por décadas em nosso país. Nós temos, nesse momento, no estado de São Paulo, sob a liderança do governador João Dória, aqui também com o secretário Mauro Ricardo, vice-governador Rodrigo Garcia, secretário Henrique Meirelles, uma reforma administrativa que está, nesse momento, sendo votada na ALESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com essa reforma, nós seremos capazes não somente de cobrir o déficit desse ano, que é um contexto não somente do estado de São Paulo e de outros estados no Brasil, mas de todo mundo que está passando por essa grande recessão trazida pela pandemia. Então, nós temos uma reforma que vai nos viabilizar a cobertura desse déficit e, tão importante quanto isso, garantir que programas sociais e programas críticos para o nosso estado não sejam interrompidos. Então, uma reforma sempre foi muito importante. Um governo
que está fazendo um bom uso de seus recursos tem que estar se reformando constantemente, assim como as organizações privadas fazem também. Então, fazer isso, tirar do papel é um desafio muito grande e é o que está acontecendo no estado de São Paulo. E, para finalizar, eu vou trazer aqui um outro exemplo muito importante. São Paulo abriu o seu primeiro escritório internacional de investimento na China, que é um dos integrantes dos BRICS. O governador João Dória pessoalmente liderou no ano passado 7 viagens internacionais e, com isso, nós tivemos o recorde de atração de investimentos no nosso estado, um crescimento econômico em 2019 de quase 3%, quase o triplo do país. Novamente, o papel que São Paulo tem que ter e que estamos agora retomando também no contexto da pandemia. E, com isso, eu queria destacar aqui 3 exemplos. A vacina internacional, nós aqui, como brasileiros, temos que estar envolvidos nas principais oportunidades para que tragamos essa vacina o mais rápido possível para os nossos cidadãos. E nós temos aqui, com a vacina Coronavac, em parceria com a empresa Sinovac, uma das vacinas mais promissoras no mundo. Também uma parceria com um dos países dos BRICS. Nós também temos, para o ano que vem, o Plano de Retomada Econômica 21-22, que prevê aqui mais de 10 viagens internacionais e, junto com isso, também a criação de novos escritórios internacionais. E um dos países que nós estamos agora estreitando relações mais recentemente também é a Índia. É um país com grande desenvolvimento tecnológico, onde muitas parcerias são possíveis e que tipicamente acaba ficando ali como uma segunda ou uma terceira prioridade no caso do Brasil, historicamente, mas tem um grande potencial e que é um dos países que nós estamos também fortalecendo esse contato. Para finalizar, esse esforço já está surtindo efeitos de algumas formas diferentes, uma gestão eficiente, transparente, com o que o governador fez com o Plano São Paulo para a gestão da pandemia e, junto com isso, a retomada econômica que já está acontecendo no nosso estado. Em julho, nós tivemos o primeiro saldo líquido positivo de empregos, com mais de 22 mil empregos gerados. Tivemos também o recorde de abertura de empresas. Nós tivemos mais empresas abertas nesse mês de julho do que no mesmo mês no ano passado. E assim como a retomada do faturamento das empresas, temos setores que inclusive estão faturando mais do que no ano passado e também estamos trabalhando diretamente com os setores que estão precisando de maior apoio. Para esses setores, fizemos um grande investimento e por isso que a Desenvolve São Paulo tem sido um parceiro estratégico no estado de São Paulo, pois já colocamos quase 1 bilhão em crédito e microcrédito para micro e pequenas empresas para apoiar nesse processo de retomada econômica. Eu termino com uma frase do nosso grande amigo Nelson, que disse aqui que a melhor política de desenvolvimento econômico, melhor política emergencial para as empresas é o capital de giro e, por isso, esse trabalho que tem sido feito pela Desenvolve São Paulo tem sido um dos grandes pilares do nosso programa de retomada. Muito obrigada novamente pelo convite, Marcelo. Muito bem, daqui a pouquinho mais comentários. Eu queria avançar com o debate e pedir agora os comentários iniciais do deputado federal Fausto Pinato sobre a importância dessas relações, especialmente no âmbito do BRICS. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Queria aqui primeiro agradecer ao Grupo Bandeirantes pela oportunidade, parabenizar como parlamentar, em nome do presidente da frente, pela essa bela iniciativa. Que aqui nós estamos falando de futuro, falamos de plataforma que poderá, sem dúvida, nesse momento, pandemia e pós-pandemia, que possa ser mais um alicerce para que possamos retomar o mais rápido possível a economia. Queria parabenizar as palavras do general Hamilton Mourão. A gente vê discernimento, credibilidade, foco e objetivo. Ele que é uma pessoa muito preparada e, quem sabe, se a gente tivesse começado o governo hoje, talvez se ele fosse o ministro das Relações Exteriores, o país estaria muito mais bem avançado. Parabéns ao nosso general. Da mesma forma, queria parabenizar a fala da nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia L., a presença aqui do nosso contra-almirante Sérgio Segovia, que tem um papel fundamental no desenvolvimento dos produtos brasileiros, em termos de exportações, o Nelson de Souza, presidente do Banco Desenvolve São Paulo. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente falar de política. Eu sou político, deputado federal, Estamos aí praticamente findando aí 2 anos de mandato, do presidente da República, Bolsonaro. Presidente esse que é um presidente bem intencionado, muito bem
solidificado eleitoralmente, mas que, de certa forma, por uma questão super ideológica, para algumas pessoas próximas, isso está passando, né? A gente vê agora nesse sentido, né? Acabou perdendo algum tempo, né? Por outro lado, também, uma própria antecipação eleitoral do próprio governador João Dória, que não soube esperar o tempo, né? Isso, de certa forma, atrapalhou o país. Queria dizer aqui que eu não sou Bolsonaro e nem João Dória, eu sou brasileiro. Quero que o meu Estado dê certo, quero que o meu país dê certo e, acima de tudo, que possamos, de certa forma, passar por cima disso o mais rápido possível. Eu sou presidente da Frente Parlamentar dos BRICS, como foi acusado, inclusive, a Bandeirantes, muitas vezes, né, da questão de ser comunista. Não sou comunista, sou um cara de direita, sou um cara tradicional, sou um cara do interior do estado de São Paulo, mas que, acima de tudo, venho brigando muito, principalmente com os líderes. Entrei muitas vezes em briga, criticando, outra hora, pontos estratégicos do governo federal, outras vezes criticando a postura do governador de estado, né, no sentido de querer antecipar uma questão que não era momento. Mas nós precisamos, nessa hora, ter discernimento. Essa pandemia não é um problema só do país, é um problema mundial. É um momento de responsabilidade. Queria parabenizar, sim, o presidente Bolsonaro, que aproximou do centro, porque nós precisamos ter governabilidade. A nossa Constituição é assim, presidencialista, né? Respeito às instituições democráticas, como é o Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional, que, de certa forma, avança em muito. Parabenizar os militares, que, de maneira estratégica, também vem ajudando muito. O governo Bolsonaro tem muitas questões pontuais, avanço no Nordeste, avanço em outros sentidos. As questões dos BRICS, né, com certeza, tem que se atender todos os estados, mas principalmente aqueles estados que mais necessitam, né? Nós vemos aí, por exemplo, nós vemos o presidente Mourão falar da questão da Amazônia, né? Importante discernir isso, né? Eu acho que na questão da Amazônia faltou muita habilidade, tanto das relações exteriores quanto da estratégia ambientalista, mas, acima de tudo, de separar o joio do trigo. Nós sabemos que muitas ONGs, né, que ali estão prestando um grande serviço para a Amazônia. Por outro lado, sabemos também que tem grandes ONGs a serviço de outras nações. Vimos até o próprio vice-presidente colocar aí que muitos que nos criticam, né, não usam energia limpa, que muitos que nos criticam agrediram muito mais o meio ambiente do que nós mesmos. Mas é importante ter equilíbrio. Por outro lado, não podemos deixar de desenvolver o nosso país. O papel do BRICS vai muito além de projetos públicos e privados, né? Eu venho defendendo isso há muito tempo, acho que está caindo a ficha dos grandes líderes do país, que não é só um projeto de política pública, é um projeto privado, é um projeto que, de certa forma, sem dúvida, vai ter muita questão de relações internacionais. Veja bem, nós temos um governo do presidente Xi Jinping sem limite. O Putin já está sem limite. Eu defendo a democracia, acho que tem que ter alternância do poder, mas a realidade deles é outras. E quando é política internacional, não cabe a nós julgar esse ou aquele sistema de governo, seja comunista, parlamentarista, monarquia, mas sim o interesse do nosso país. A ideologia desse país, principalmente a ideologia de esquerda, levou o país ao caos, à corrupção, a praticamente chegar ao fundo do poço. O presidente Bolsonaro veio como grande esperança, mas parte desse alicerce, né, uma ideologia de extrema direita, que, de certa forma, fez nós se perder um certo tempo, mas agora a gente vê que estamos nos reencontrando e fico muito feliz e quero parabenizar ao governo federal, porque antes tarde do que nunca. Mas que possamos, agora, dentro desse projeto dos BRICS, o que ficou bem esquecido na gaveta, né? Eu não vi nenhuma interlocução, por exemplo, do ministro da Economia brigar nisso, né? No sentido de trazer. Queria parabenizar mais ou menos o Parlamento Brasileiro, né? A iniciativa do vice-presidente Mourão, de nós trazer mais esse alicerce que, sem dúvida, será importante não só para nós nesse momento de pandemia e pós-pandemia, mas para futuras gerações. Futuras gerações essas, né, que poderão, de certa forma, usufruir de obras estratégicas, estruturantes, que possam desenvolver nosso país, né, de logísticas, mas, acima de tudo, de geração de emprego e renda e desenvolvimento social. Agora, o mais importante é dizer que o Brasil tem um papel importante. O presidente Bolsonaro é o líder da América do Sul. Lidera, sem dúvida, o maior país, o país mais rico, o país mais pujante. E nós, dentro dessa realidade, não só de interagir na questão do comércio do Mercosul, como é o caso da Europa, né? Nós assinamos um acordo também da União Europeia da questão do meio ambiente. Então, nós temos que também saber equilibrar como é que está a moda no mundo para não sair fora da moda e, nesse momento, tomar um tiroteio que possa, de certa forma, prejudicar os interesses do nosso país. Mas poder interferir, por exemplo, no caso da Venezuela,
né? Eu não defendo aqui a questão de Maduro ou Guaidó, mas a Venezuela está aqui do lado, né? E nós sabemos muito bem que não é uma questão mais de política, mas uma questão de humanidade. Nós estamos lá com 90% da população em pobreza, 30% em estado de fome, né? E nós percebemos, de certa forma, também que, de um lado, os americanos dando sustentação para um candidato, russos e chineses para outro. Mas não é a questão mais de fazer de um país que já foi rico, né? Um país que tem riqueza, né? E está o povo sofrendo, fazer ringue de superpotência. Então, o Brasil, e volto a dizer, o nosso país, eu briguei muito na Câmara dos Deputados, inclusive com o governo, queria dizer assim, nosso país não é um país de guerra. Nosso país é um lugar onde judeu e árabe estudam na mesma escola. Nós somos colonizados por portugueses, né? Alemães, italianos. Nosso país é bandeira branca. Nosso país, numa briga dessa de grande potência, tem que ser a grande ONU, a grande bandeira branca da pacificação, de poder construir. E a ideologia, mais uma vez, não pode prevalecer sobre o interesse do nosso país. Muito obrigado ao deputado Fausto Pinato. Quero passar a palavra agora ao presidente da Apex Brasil, Sérgio Ricardo Segovia. Por favor, Sérgio. Obrigado, Marcelo. Primeiramente, queria agradecer o convite por estar nesse debate e também cumprimentar meus colegas de palco aqui, secretária Patrícia Eren, deputado Fausto Pinato, presidente Nelson de Souza. A importância dos BRICS. Os BRICS hoje representam um pouco mais de 30% do que nós recebemos de receita da nossa pauta exportadora. Então, como presidente de uma agência de promoção de exportação, de atração de investimentos e de internacionalização, só isso já bastaria para mostrar o interesse que nós temos nessa instituição, né? Nós, como a Apex Brasil, nós temos escritórios de representação na China, um em Pequim, um em Xangai, um em Moscou, na Rússia, e estamos em tratativas com Itamaraty para colocarmos representantes da Apex Brasil nas embaixadas em Nova Delhi, na Índia, e em Pretória, na África do Sul. Nesses primeiros 6 meses, nesse período de pandemia, comparando esse período com o mesmo período do ano passado, apesar da nossa pauta exportadora não ter variado, os países dos BRICS passaram de 30,5% da pauta exportadora para 36,7%. Isso mostra, mais uma vez, que nós estamos conseguindo sustentar o ingresso de receitas no país por meio da exportação, por intermédio, principalmente da China, né, que houve um crescimento de 15% nas exportações para a China. Houve decrescimento com os demais países do BRICS. Na área de investimentos, como já foi bem comentado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos, nós temos uma atração de investimentos em torno de 24 bilhões de dólares, né? Hoje, um estoque hoje de 24 bilhões de dólares. Grande parte desse estoque é proveniente da China e nós temos muito que pensar que o país necessita realmente de atração de investimentos, principalmente na área de infraestrutura, de forma a gente alavancar ainda mais tanto o nosso agronegócio quanto a nossa indústria de transformação. E eu costumo dizer para companheiros em conversas que dinheiro não tem ideologia, dinheiro não tem sexo, dinheiro não tem raça. O dinheiro procura o quê? O dinheiro procura o lucro, ou lucro financeiro ou lucro político. E cabe a nós, como país, na atração de investimentos, sabemos determinar exatamente como a gente quer que esse ingresso de capital venha para nos ajudar, de forma a gente ter um ingresso de investimento estrangeiro direto que realmente atenda ao bem comum, atenda aos interesses do nosso país. Agradeço ao Sérgio. Quero passar a palavra agora ao Nelson de Souza, presidente do Desenvolve São Paulo. Nelson. Obrigado, Marcelo. Eu gostaria primeiro de agradecer aí todo o Grupo Band, Johnny Saad, Paulo Saad, a Mônica. Primeiro, e parabenizar por esse belíssimo fórum, porque veio no momento certo. Nossa grande crise é a falta de liquidez para as empresas e, logicamente, enquanto que a curva da pandemia sobe, é inversamente proporcional à curva da economia. As empresas ficaram sem faturamento. E esse fórum, eu parabenizo, e tive, Paulo,
o privilégio de ver e presenciar, Sérgio, a criação do NDB. Quando eu fui presidente do Banco do Nordeste, representando o governo federal na cúpula de Fortaleza, 2014. Eu estive lá e vejo este fórum de hoje que está sendo feito como um momento muito oportuno, porque é um banco multilateral que se incorpora, ele não vem substituir o BID, nem o BIRD, nem a agência francesa, nem o CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Ele vem complementar a esses organismos multilaterais, num momento muito importante, que as empresas estão precisando de liquidez, estão precisando de capital de giro. Então, este fórum, neste momento, né, trazendo o fórum dos BRICS, que tem o seu braço financeiro NDB, né, o novo Banco de Desenvolvimento, faz com que esses recursos possam chegar no Brasil numa taxa de juros menor, com preço menor. A Agência de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, a qual eu presido, eu também presido o Conselho de Administração do Banco Regional de Brasília, o Grupo de Brasília, certo? Nós fizemos chegar, através do CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, 50 milhões de dólares no custo final para o tomador, para as empresas, menor dos seus organismos nacionais, repassadores nacionais, como o BNDES, como o FINEP, como o FUNGETU. Então, este que foi falado aqui na palestra do vice-presidente é o grande desafio que nós temos agora, durante essa pandemia. O governo do Estado de São Paulo fez o Plano de São Paulo e dividiu em 3 grandes fases. A fase que vai a partir do 100º caso infectado, né, que nós começamos a contar, certo, os infectados da Covid-19. Então, os primeiros de 3 a 6 meses dessa partida aí, nós trouxemos um plano de recuperação da economia, onde nós fomos para o quê? Atrás de capital de giro, certo? No segundo momento, vai de 6 a 12 meses, a fase de recuperação da economia. Nós temos que fazer o quê? Temos que buscar recursos dos organismos nacionais e os multilaterais. É o caso do BRICS, principalmente seu braço financeiro NDB. E na última fase, que é a de sustentação, acima de 12 meses até 3 anos para a economia, eu diria assim, nós precisamos monetizar ativos. Nós precisamos pegar essa montanha de imóveis que tem aí no poder, nos municípios e estados, uma montanha, temos dívida ativa para ser criação de FDICs e criar uma indústria de fundos de investimentos, monetizar esses ativos e pegar uma montanha de receitas que estão no regime próprio de previdência e jogar dentro desses ativos e monetizar e colocar isso na economia. Eu vejo que, para concluir, que este momento gostei muito do pragmatismo que tem esse fórum, acho que é importante. A teoria é boa, mas ela só tem sentido para a economia se ela fizer chegar os recursos aos empresários e empresárias e, com isso, manter emprego, manter empresa, manter família e manter vidas. Muito obrigado ao Nelson de Souza, presidente da Desenvolve São Paulo. Vamos avançar no Fórum Band News, o potencial de negócio dos BRICS, ouvindo mais um trecho do depoimento do presidente do New Development Bank, o Marcos Truirro. Vamos acompanhar. E pensar que o NDB, o novo Banco de Desenvolvimento, não existia 5 anos atrás. E hoje ele condensa uma carteira de projetos de mais ou menos 20 bilhões de dólares, é de fato um acontecimento formidável. Esse é um pouco o ciclo dos primeiros 5 anos do banco. Investimentos em portos, em rodovias, em ferrovias, em saneamento, em gestão da água. E agora eu tenho a honra de ser o primeiro brasileiro presidente não apenas do novo Banco de Desenvolvimento, mas também de uma organização econômica de financiamento do desenvolvimento internacional. No próximo ciclo de 5 anos, o novo Banco de Desenvolvimento tem algumas prioridades. Uma delas é a ideia de expansão. Expansão, por exemplo, de seus membros. Nós hoje somos um banco dos BRICS, mas nós queremos cada vez mais ser o principal ator de financiamento
para todo o mundo emergente. Muito bem, vamos agora a mais um trecho do depoimento do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, que também gravou especialmente aqui para o Fórum Band News. No tocante ao CRA, é um arranjo de 100 bilhões de dólares e, com ele, um país dos BRICS pode obter acesso temporário a recursos provenientes dos demais integrantes para fazer frente a pressões de curto prazo no balanço de pagamento. O CRA busca promover estabilidade financeira internacional e complementa a atual rede global de proteção financeira. Essa rede é constituída pelas reservas internacionais dos países, pelas demais redes de proteção financeira regionais e pelos organismos financeiros multilaterais. Agradeço ao presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, que tratou aqui do contingente de reservas, um mecanismo importante aí para garantir recursos à economia brasileira nesse momento. Nós vamos fazer mais um intervalo aqui no Fórum Band News e voltamos na sequência com mais discussões e debate. Até já!